Hoje nós seguiremos aqui do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso de número 21, ainda no sermão de Pedro, iremos até o verso de número 26, o final desse trecho aqui, né? Então, abra sua Bíblia aí comigo. Antes de nós começarmos, vou te explicar onde é que nós estamos aqui. Quero dizer bem-vindo a você que está aqui nos visitando hoje, né? É muito bom ter você aqui conosco. Uma alegria receber você, que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Uma bênção ter você aqui conosco, tá? Bom, eu quis fazer essa sessão, esse corte aqui nesse texto do Sermão de Pedro, porque esse assunto que nós temos aqui a partir do verso 21, eu diria que é um assunto que, de um modo geral, a igreja ignora no sentido de desconhece, né? Na maioria das vezes, nós como cristãos, talvez não tenhamos ouvido falar de Jesus enquanto profeta ainda, né? Você já ouviu algum sermão sobre Jesus, o profeta? Já estudou sobre o Jesus e seu ministério profético? A gente fala tanto de profecia nesses nossos dias, né? E tão atrapalhadamente, né? A gente vê gente aí, eu já tive a infeliz, eu diria, surpresa, por exemplo, de ver vídeos de pastores ungindo cidades, né? Os camaradas oravam por baldes de óleo, lá de cima alugavam helicóptero, saiam ungindo cidades em atos proféticos, né? A gente ouve tanto falar de profecia, atos proféticos no nosso dia, um negócio assim completamente atrapalhado, completamente desconectado da Escritura, sem entender nem o que é profecia e muito menos o que seriam atos proféticos, né? Fala-se hoje de atos proféticos como se ato profético fosse fazer alguma coisa que o nosso gesto faria criar no mundo espiritual alguma dada realidade, né? Não é assim que a gente ouve falar? Você faz um ato profético. Já ouviu falar disso, irmãos? Eu estou falando sozinho? Vocês também? Vocês não estão visitando aí o site de outras igrejas não, né, irmãos? Nem ouvindo outros pregadores não, né? Assim que a gente pega a igreja, hein? Mas, enfim, o Brasil, e aí eu tive até uma experiência com um pastor amigo meu, um camarada muito sadio na fé. Pensa num cara sadio na fé, que de repente veio me falar que estava envolvido no movimento, que ele ia para perto das cidades, e ali fazia atos proféticos para derrubar os espíritos malignos daquelas cidades. Eu fiquei olhando aquele negócio, né? Falei, cara, de onde é que você tirou isso da Bíblia, né? Não perguntei assim, porque eu tinha muito respeito por ele, né? Só ficava ali fazendo uma pergunta e outra aqui. Aí um tempo atrás ele veio conversar comigo e disse, cara, deixei essas coisas, voltei para a reforma, sabe? Essas coisas estranhas, enfim. A gente ouve muito falar de movimento profético, de profecia, e, na verdade, as pessoas ignoram muito e nem sabem o que são essas coisas, né? Felizmente, você que está no discipulado, você vai estudar o que são dons espirituais, inclusive dom de profecia lá no discipulado, no 2º ano, tá, irmãos? Aí você vai saber direitinho o que é, né? E Jesus, o profeta, já ouviu falar de Jesus como profeta? Pois é, esse é um assunto interessante, por isso eu quis fazer esse recorte aqui do Sermão de Pedro e tratar desse assunto aqui. Lembre-se que o assunto central que nós estamos desenvolvendo aqui, expondo Atos dos Apóstolos, é sobre esse tema, enviados a pregar o Evangelho. É sobre isso esse livro. É como Cristo envia a sua igreja e, pelo poder do seu Espírito, capacita a sua igreja a que anuncie o Evangelho. E, claro, quanto mais você conhecer Cristo, mais você saberá anunciá-lo. Dá para entender isso aqui? Quanto mais você conhecer da pessoa de Cristo, mais você saberá o que dizer dele. E aqui, nesse texto especialmente, nós temos um trecho desse sermão de Pedro, onde Pedro fala a respeito de Jesus como o profeta. E é importante que nós, enquanto cristãos, conheçamos que o messianato de Cristo, o fato de Jesus ser o Messias ou ungido, ele é ungido para exercer 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Talvez você tenha ouvido falar apenas de Jesus enquanto rei, o Messias, né? O Messias quer dizer o rei. Também, mas não apenas, tá? Então, só para assentar as bases aqui, para que você entenda a partir de onde partiremos, preste atenção. É nesse sermão aqui que Pedro anuncia Jesus como o Cristo, o Christos, o Messias. E a palavra o Messias quer dizer o quê, queridos? O ungido, aquele que foi capacitado por Deus, o esperado de Israel. E esse ungido em Cristo, ele implica em que Cristo está exercendo 3 missões, uma missão como rei, e essa nós já conhecemos as profecias do Antigo Testamento que falam sobre o rei que haveria de vir, o Messias, também como sacerdote. Essa um pouco mais difícil de achar no Antigo Testamento, há apenas poucos textos que sinalizam que o Messias seria o sacerdote, e a gente vê a ampliação disso em Hebreus.
mas também como Messias, como o ungido, ele é o profeta, tá? Essas três categorias de serviço, o sacerdote, o rei e o profeta, eram pessoas que dependiam de uma unção de Deus, uma capacitação do Espírito de Deus para o exercício dessas missões. E deixa eu lhes dizer uma coisa: todos os reis que houve antes de Cristo, todos os sacerdotes que houve antes de Cristo, e todos os profetas que houve antes de Cristo, na verdade todos eles são sombra do verdadeiro rei, do verdadeiro sacerdote e do verdadeiro profeta. Dá para entender isso aqui? Todos os reis apontavam para o rei, o Messias. Todos os sacerdotes apontavam para o sacerdote, o Messias. E todos os profetas apontavam para o profeta, o Messias. Pegou? Deu para entender? Sim ou não? Agora vai ficar melhor da gente entender esse texto aqui de Pedro, tá? Então vamos lá. Pedro está anunciando Cristo através desse sermão, depois da cura daquele coxo lá no templo. E a segunda parte desse sermão eu selecionei aqui, eu separei aqui esse trecho, exatamente porque esse é um trecho onde ele desenvolve esse conteúdo de Jesus como o profeta, que é algo importante de você conhecer, é importante de você saber. E quanto mais você conhece de Cristo, mais você tem recursos para anunciar quem é Cristo, tá bom? À luz disso, vamos fazer a leitura desse trecho então? Vamos lá, capítulo de número 3 de Atos, a partir do verso 21. O título do sermão hoje é Jesus Cristo, o Profeta, tá bom? O texto nos diz assim: é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Que dias? Dias em que viria o profeta. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês de suas maldades. Então preste atenção. Pedro está falando aqui no último trecho desse sermão, depois de ter falado a respeito, vimos na semana passada, né, o que significa anunciar o Evangelho, é falar a respeito de Cristo, crer em Cristo, chamar ao arrependimento, chamar à conversão. Depois disso, Pedro liga esta pessoa que é Cristo, o Senhor Jesus, ao profeta, que há muito era a expectativa do povo de Israel. Eles tinham uma esperança de que essa promessa que Deus houvera feito através de Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, que essa promessa se cumpriria em algum tempo. Eles aguardavam ansiosos o profeta. Claro, eles também não haviam ainda ligado, né, a teologia não estava tão bem assentada, eles ainda não haviam ligado que o profeta seria necessariamente o Messias, também o rei. Mas, obviamente, vemos em Cristo tanto o Messias como o rei, profeta e sacerdote. Então preste atenção, eles tinham uma esperança, uma expectativa, de que aquela promessa, de que viria o profeta, que falaria as palavras de Deus, aquele cujas palavras ninguém poderia ignorar, porque se alguém ignorasse esse profeta, se alguém não ouvisse esse profeta, deveria ser morto do meio do povo. Isso aqui nos fala de uma expectativa, de uma esperança, de ouvir Deus de forma última, definitiva, clara. E eu diria que não apenas eles, mas também nós, todos os homens, temos lá dentro de nós um desejo de ouvir Deus. Todos temos. Quer você, inclusive, jamais tenha ouvido falar da fé cristã, você tem um desejo de conhecer o desconhecido, de dar respostas à sua existência,
de saber se há um Deus nos céus. E de se há um Deus nos céus, ouvir a sua voz, saber qual é a sua mensagem a você. E por isso, na história dos homens, nós temos o que podemos chamar de movimento profético, né? Os profetas, queridos, não são, eu diria, exclusivos da fé judaico-cristã, tá? Não é apenas dentro do judaísmo e dentro do cristianismo que nós ouvimos falar de profetas. As religiões antigas, as demais religiões ali do Oriente Médio, também tinham lá os seus profetas. E esses profetas, ora se confundiam com sábios, ora se confundiam com poetas. Inclusive os poetas, por exemplo, do mundo egípcio, também eram considerados profetas. Ou seja, prestemos atenção aqui. Na categoria daqueles que mediam a relação entre o homem e Deus, nós temos duas figuras, o sacerdote e o profeta. Então preste atenção, Deus está lá, o homem está aqui. Quem media, quem faz a mediação, a interação entre o homem e Deus? O sacerdote e o profeta. O sacerdote traz as coisas dos homens a Deus. E o profeta faz o quê? Traz as palavras de Deus aos homens. Dá para entender isso aqui? Então, nesse sentido, que todos os homens, em alguma medida, anseiam por ouvir Deus de um modo inteligível. Todos os homens desejam ouvir Deus de uma maneira que se possa entendê-lo. Deus tem suas palavras, Deus tem seus ditos, Deus tem suas falas. O mundo criado é dito de Deus, é fala de Deus. Os acontecimentos que se dão ao nosso redor também são palavras de Deus. Só que é difícil entender, né? Algumas palavras de Deus para nós que talvez não conheçamos exatamente a sua linguagem. Aqui que entra o nosso desejo de ouvir alguém que nos fale em nome de Deus, de forma fidedigna, de maneira fiel, de maneira perfeita. Deu para entender isso aqui? E por isso é que Deus constitui profetas, a fim de que esses profetas façam a mediação de suas palavras e possam torná-las inteligíveis àqueles que ouvem. É interessante que quando Moisés sobe ao Sinai e Deus começa a lhe falar, os homens temem, o Sinai estremece, há fumaça e fogo no sopé do Sinai. E ao ouvirem a voz de Deus, sem discerni-la, os homens temeram e disseram a Moisés: fala tu a nós, mas não nos permita ouvir a voz de Deus. Sensato esse pedido, né? É bastante sensato. Se nós fôssemos ouvir de forma desnuda a voz de Deus, nós seríamos desfeitos ao ouvi-la. Mas aqui, então, o povo tinha essa expectativa, dado que Moisés havia profetizado no capítulo 18 de Deuteronômio: haverá um dia em que Deus enviará o profeta, tá? Ou seja, o que nós temos? Nós temos a promessa do profeta. Observe o que diz o verso de número 22. Leia comigo, capítulo 3, verso de número 22. Diz assim: pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Preste bem atenção. Deus havia falado por meio de Moisés ao povo. Deus havia falado pessoalmente a Moisés, e Moisés se dirigia ao povo para declarar ao povo as palavras de Deus. E ao longo da história do povo de Deus, Deus foi suscitando outros profetas, e nós os conhecemos. Conhecemos o profeta Elias, conhecemos o profeta Amós, o profeta Isaías, o profeta Malaquias. Muitos profetas foram sendo levantados ao longo da história do povo de Deus. Mas o profeta ainda não havia se levantado. Moisés aqui fala do profeta. Ou seja, embora houvesse muitos profetas que em alguma medida tivessem algum relance, alguma compreensão de Deus, eles não tinham toda a compreensão e nem toda a palavra de Deus para dirigir ao povo. Por isso, Moisés profetizou, e aqui nós temos nesse texto Pedro fazendo entender que este profeta é o Senhor Jesus Cristo.
que o Senhor Jesus é o profeta de quem Moisés houvera feito menção. Ele é aquele que traria a palavra de Deus de modo definitivo, aquele que faria nos entender a voz de Deus da maneira como jamais ninguém trouxe entendimento a nós. Mesmo por meio de Moisés, ou por meio de Isaías, ou por meio de Jeremias, as palavras de Deus vieram a nós em uma medida compartimentada, empacotada. E eles próprios, em seus tempos, tinham eles mesmos dificuldade de entender a palavra de Deus de forma plena e completa. Mas aqui, por meio de Cristo, Pedro nos diz que está vindo aquele que é o profeta, a revelação última. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 1, verso 1. Observemos aqui o que nos diz o texto de Hebreus, e mesmo sem chamar Jesus de o profeta, veremos que aqui ele está fazendo menção de que Jesus, ele é aquele de quem Moisés havia feito menção. Diz-nos assim, Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso de número 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Preste atenção àquilo que diz o autor aos Hebreus. Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais por meio dos profetas, mas em nossos dias nos falou por meio do Filho. E olha o que ele diz do Filho. Ele diz, por meio de quem ele fez o universo. Aí eu pergunto para você, por meio de quem Deus fez o universo? Pela sua palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Por meio de quem Deus fez a sua palavra? Por meio de quem Deus fez o universo? Pela sua palavra, pelo Filho que é a palavra. Percebe isso? O que nós temos aqui? Ele continua dizendo, verso 3, ele é a expressão exata do ser de Deus. O que são as palavras dos profetas? Expressão de Deus. Quando nós tentamos descrever, quando nós tentamos expressar, quando nós falamos, nós estamos tentando pegar algo que está na nossa mente e traduzir de tal maneira que alguém consiga compreender. Isso são palavras, a expressão da mente, não é isso? Não é isso que são palavras? As palavras tentam, embora não consigam fazer isso com precisão, elas tentam traduzir aquilo que está no nosso entendimento. E o que é o Filho? O Filho, diz o texto do verso 3, é a expressão exata do ser de Deus. Percebe isso? Aquilo que os profetas viam como sombras, aquilo que os profetas entendiam por símbolos, aquilo que os profetas declaravam em poesia, agora o Filho vem com exatidão dar-nos a entender. Ele é o profeta, porque ele tem a expressão exata do ser de Deus. Entende isso, queridos? Aquilo tudo que os homens ouviam através de Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Abraão também é chamado de profeta. Aquilo tudo que era ouvido pelos santos homens da Sagrada Escritura e que ainda restava aos homens uma certa expectativa do que haveria de vir. Essa expectativa do que haveria de vir se cumpre aqui agora no profeta, porque ele não recebe a palavra de Deus, Jesus. Ele é a palavra de Deus. Ele expressa com exatidão o ser de Deus. Nele já não há mais dúvida de quem é Deus, do que Deus pensa e do que é a mensagem mais importante de Deus aos homens. Dá para entender isso aqui? Sim ou não, irmãos? É interessante que, sendo assim, não há mais nada a esperar de Deus
ou acrescentar aquilo que Cristo disse. Se Cristo é a revelação definitiva de Deus, não há mais nenhuma revelação a ser esperada de Deus. Não há mais nada a ser acrescentado àquilo que Cristo disse. Dá para entender isso? Isso aqui é importante. É daqui que vem um dos princípios da nossa igreja reformada, o princípio de só a Escritura. Porque tudo quanto Deus quisera falar ao homem, Ele já disse de forma definitiva, última, taxativa. Deus fechou suas palavras nos lábios de Jesus. E tudo quanto deveríamos ouvir de Deus, foi revelado por Cristo. Deus continua nos falando? Sim, por meio da sua palavra. E de tantas e inumeráveis maneiras que nem em toda a sua vida, estudando, ouvindo a Escritura, você jamais a esgotará. Entende isso? Então assim, tudo quanto Deus tinha de revelar, em Cristo Ele já revelou. Tudo quanto deveríamos saber, em Cristo já o sabemos. Todas as dúvidas, perguntas, questionamentos da nossa alma estão respondidas nos lábios de Cristo. De forma que Deus não dirá mais nada a ninguém. Tudo o que Ele tinha de dizer, Ele disse através do seu Filho. Não há nada mais novo a ser revelado a nós. Dá para entender isso, irmãos? Deus jamais trará qualquer pessoa, ou em qualquer circunstância, dizendo qualquer coisa que conteste, ou que acrescente, ou que retire de sua palavra, dita nos lábios de Cristo e registrada aqui na Escritura. Isso é importante de nós entendermos, tá? Porque especialmente quando nós olhamos para a história da igreja, queridos, nós vemos a igreja muitas vezes tendo comichões nos ouvidos, querendo ouvir a voz de Deus. Deus me fala, né? Me fala. Abre a Bíblia e lê, irmão. Tá bom? Abre a Bíblia e lê. Toma e lê. Está escrito. O Senhor Jesus já falou. Essas são as palavras de Cristo. O que Cristo tinha de revelar a nós, já o revelou. E nós vemos ao longo da história da igreja, pela ignorância de não sabermos que Cristo foi o profeta, muitas vezes a igreja vindo com pseudo-revelações, falsas revelações, as novas revelações, novas visões, novos sonhos, que de novo só tem a palavra, né? Porque isso tudo se repete exaustivamente e cansativamente ao longo da história da igreja, infelizmente, né? Eu já ouvi pessoas que disseram que eles eram o Espírito Santo. Esses dias até alguém me contou que viu aqui, né, perto, algum lugar. Era o Espírito Santo e aí agora tinha as palavras de Deus para dar ao povo. Irmãos, a gente tem pessoas do mundo afora aí dizendo que são o Espírito Santo, que são o profeta do último dia. Vemos igrejas que se estabelecem baseadas em novos profetas. Vemos religiões que nascem e crescem dizendo que agora são o profeta, né? Mas tudo quanto Deus tinha de falar, Ele terminou em Cristo. E olhe bem, embora terminado, por mais que você passe toda a sua vida ouvindo as palavras de Cristo, você ainda assim não as absorverá completa e totalmente. Nesse sentido, Calvino diz o seguinte: entretanto, isso permanece estabelecido. Com essa perfeição de doutrina que Cristo trouxe, pôs-se um fim a todas as profecias, de tal sorte que violam sua autoridade quantos não contentes com o Evangelho o remendam com algo estranho. Olha o que Calvino está dizendo. Calvino está dizendo o seguinte: já que Cristo trouxe a doutrina perfeita, trouxe a revelação plena, e aqui ele está num trecho das suas Institutas, falando exatamente sobre Cristo como profeta. Ele está dizendo o seguinte: já que Cristo é o profeta, e ele trouxe a revelação plena, já que desse modo toda a palavra dita por Deus está encerrada nos lábios de Cristo, então as pessoas que não são contentes com o Evangelho e remendam o Evangelho com algo estranho, essas pessoas violam a autoridade de Cristo. É daqui que vem aquilo que nós chamamos de somente a Escritura.
Por que cremos que só a Escritura é o bastante para que creiamos, tenhamos fé, prossigamos na fé, amadureçamos na fé, preguemos o Evangelho, queridos? Por que somente a Escritura? Porque o profeta já veio, já se revelou, já revelou a palavra de Deus, já disse tudo de Deus quanto nós precisávamos conhecer. E se há algo que você precisa ouvir da parte de Deus, Cristo já falou. Entende isso, irmão? Se você tem algo que você precisa ouvir da parte de Deus, Cristo já o disse. Amém? Percebe aqui? Essa promessa do profeta, então, dá-nos o entendimento que antes de Cristo ainda não estava completado tudo quanto precisávamos saber a respeito de Deus. E Cristo, vindo agora, como disse o autor dos Hebreus, ele é a exata expressão do ser de Deus. E por isso, tudo quanto temos de saber de Deus já está revelado aqui. Certo, irmãos? Beleza? Eu diria que um cristão que busca fora de Cristo e de sua palavra, desesperadamente, ouvir a voz de Deus, é como alguém que tem, sei lá, imaginemos comigo, né? Sua esposa está ali carinhosamente lhe dizendo palavras de amor todos os dias, mas você ignora o que ela diz e você vai atrás de cartas antigas, buscando alguma coisa que ela tenha falado para você lá algumas dezenas de anos atrás, para você saber se ela te ama. Ora, sua esposa está ali, ao seu lado, todo dia, lhe dando carinho, e você está querendo procurar em cartas antigas para saber se te ama? Ela não está falando já todo dia? Sim ou não? O que importa mais, as cartas antigas ou ela dizendo ao pé do seu ouvido? Né? O cristão que ainda não entendeu que a palavra de Cristo já está aqui. Ela nos fala, abra e leia. Você quer ouvir a voz de Deus? Está aqui. Cristo já disse, sua palavra está revelada. E é curioso que nos nossos tempos nós temos cristãos que colocam em pé de igualdade alguns exercícios de dons espirituais com a palavra de Deus. E aí ele imagina ter ouvido alguém dizer para ele alguma coisa em nome de Deus, e se essa coisa contesta a palavra de Deus, ele faz, porque para ele o que alguém diz em nome de Deus está em pé de igualdade com a Escritura. É Cristo quem é a palavra de Deus, e é por meio dele que nós medimos todo o mais, irmãos. Inclusive, o exercício dos dons espirituais na igreja precisa ser julgado, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 14, e obviamente julgado pela Escritura. Dá para entender isso aqui? Então guarde isso. As promessas que haviam da vinda do profeta são sinais que este profeta teria a mensagem última e definitiva. E se há uma mensagem última e definitiva, já não resta mais para nós qualquer expectativa de ouvirmos falar. Quem sabe alguém tem uma revelação, e é assim que nascem as heresias, viu, irmãos? De sonhos, de visões e coisas parecidas, né? Eu tive uma visão que o determinado mandamento, assim começa uma seita. Eu tive uma visão dos 10 mandamentos e um determinado mandamento era circulado, brilhando como em ouro. Esse é o mandamento mais importante. Foi isso que Jesus falou? Não, não foi. De onde é que você tira isso? Então você é o profeta agora? Né? Então, quem sabe você deveria estar no lugar de Cristo, né? Percebe como é que as coisas acontecem? O outro disse que um anjo falou com ele e tinha um livro gravado em ouro, né? Ele recebeu esse livro gravado em ouro, a nova revelação. E assim vão sucedendo-se as heresias, e assim nascem falsas igrejas, e assim nós vemos o povo de Deus se pervertendo, por ignorar que Cristo é o profeta. Certo, irmãos? Esse texto também nos fala, além da promessa do profeta, fala da visitação do profeta, de nós entendermos que ele veio e valorizarmos essa experimentação de termos tido ele em nosso meio. Olha o que diz o verso de número 24. O verso 24 diz assim, só um instantinho, irmãos. Diz-nos assim: de fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Por que Pedro está falando isso, queridos? Pedro está chamando a atenção dos seus ouvintes
que eles estavam tendo a oportunidade pela qual eles esperaram toda a vida deles. O profeta, o Messias, havia estado ali, ele os havia visitado, mas eles ignoravam isso. Eles não quiseram ouvir, não deram ouvidos. A ignorância a respeito da presença do profeta, embora eles aguardassem com toda expectativa, ele esteve lá no meio deles e eles o ignoraram. Interessante que no capítulo 19, verso 41 de Lucas, nós temos o Senhor Jesus falando, usando essa expressão, de que eles ignoraram o tempo de sua visitação. Se você observar o Antigo Testamento, nós vemos o Antigo Testamento falando muitas vezes, através dos profetas, sobre o dia da visitação de Deus, o dia em que Deus vem em direção ao seu povo, ora com juízo, ora com salvação. O dia em que Deus se faz conhecido, o dia da visitação. E aqueles homens aguardavam com muita expectativa o dia da vinda do profeta. E o profeta esteve no meio deles, o profeta pregou a eles, seus corações foram comovidos com as palavras de Cristo, mas eles simplesmente ignoraram Cristo. Olha o que diz capítulo 19 de Lucas, a partir do verso 41. Aqui o Senhor Jesus está já próximo de subir a Jerusalém para ser crucificado. E diz assim, e chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti, a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da sua visitação. Olha que palavra interessante. Pedro está dizendo àqueles homens, nestes dias aqui, temos o cumprimento da promessa, do profeta, da vinda do profeta, a palavra de Deus sendo dirigida a nós. E o Senhor Jesus lamenta sobre Jerusalém, vocês não conheceram o tempo da sua visitação. Deus esteve diante de você, face a face, falando com você, e você o ignorou, você não o ouviu, você não o reconheceu, você não o entendeu, você deu de costas e não deu ouvidos à sua voz. Isso é interessante, irmãos, porque nós temos em nossos dias, tal qual naqueles dias, pessoas que têm a expectativa, por exemplo, de terem uma visitação extraordinária, né, sobrenatural, com fogos e pirotecnia, né, show de luzes, para verem Deus. Deus, se você existe, fala comigo, venha ao meu encontro, me diz alguma coisa. Eu lembrei de uma piadinha aqui que você deve conhecer, né? Tem uma piada que diz o seguinte, diz que um camarada estava no meio de um alagamento, né? As águas já haviam tomado já metade da casa, subido ao telhado, ele estava em cima do telhado. E aí ele estava orando, né? Deus, manda socorro. Aí passou um pessoal num barquinho, né? E aí o pessoal, sobe aqui, vamos embora. E o cara, não, eu estou esperando o socorro de Deus. E o pessoal do barquinho foi embora. Daqui a pouco veio uma lancha, né? Já estava ali já com a canela já coberta d'água em cima do telhado. Ele disse, não, eu não vou não, porque eu estou aguardando Deus me responder. Quando Deus me responder, Ele vai me salvar daqui. E aí quando a água já estava batendo no peito dele, veio um helicóptero, né? E aí ele disse, não, vou aguardar Deus me responder, né? E enfim, a água subiu, ele morreu afogado, chegou no céu chateado, né? Falou, pô Deus, tive tanta fé, esperando que o Senhor me salvasse, né? Ele disse, rapaz, eu mandei um barco, mandei uma lancha, foi a maior dificuldade de achar um helicóptero, e você ainda está dizendo que eu não te respondi, cara? É mais ou menos isso que nós temos aqui nesse tempo. Os homens aguardando o profeta para lhe dizerem, e o profeta está aqui lhes falando, o profeta, Cristo Jesus, lhes falando suas palavras vivas, lhes chamando ao arrependimento, à conversão. E o Senhor Jesus está declarando sobre eles, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então preste atenção, querido. O profeta veio e falou
Suas palavras estão registradas aqui. Todas as vezes que você abre sua Bíblia, que você lê o Evangelho, o profeta está lhe falando. Todas as vezes que o povo de Deus se reúne e a palavra de Deus ela é exposta com fidelidade, o profeta, que é Cristo, está falando. Você não deve aguardar ouvir a voz de Deus esperando um sonho ou alguma coisa parecida. Não que Deus não possa usar esses meios, tá? Deus é Deus e Ele faz do jeito que Ele quiser, tá bom? Mas o meio regular, o meio pelo qual Deus escolheu falar, foi pela palavra. O seu filho, o profeta, que veio e revelou a mente de Deus e cujas palavras estão registradas aqui. A palavra de Deus pregada é Deus falando. A palavra de Deus lida é Deus falando. Portanto, não ignore o tempo da sua visitação. É exatamente o que Pedro estava dizendo aos seus ouvintes. Estes são os dias que os profetas disseram. Quando Moisés fala a respeito do profeta que viria, estes são os dias. Portanto, não ignore a voz de Deus. Você pergunta, você pede, você suplica, você quer saber o que é que Deus quer dirigir a você, qual é a vontade de Deus a você? Pois bem, Cristo já disse, Ele já falou. Você precisa conhecer a sua voz. Não ignore a voz do profeta que é Cristo. Amém, queridos? Ok. Bem, se a esperança a respeito, a promessa a respeito do profeta, nos fala que sua vinda então nos traria a palavra última. Se o profeta veio e visitou esse mundo trazendo-nos a revelação de Deus, e nós somos conclamados a não ignorar isso, a estarmos atentos à sua voz. Certo que há uma coisa importante a perguntarmos aqui também. Qual é a mensagem do profeta? O que é aquilo que o profeta nos disse, que está no coração dessa mensagem de Deus para nós? Observem o que diz o verso 22, a parte B. O verso 22 diz assim: ouçam-no em tudo o que lhes disser. Ou seja, o profeta tem uma mensagem para que nós ouçamos. E esse verbo ouvir aqui, não é apenas auscultar, não é apenas capturar pela audição, mas é ouvir e atender, é ouvir e obedecer. Então, sim, há uma mensagem aqui que nós devemos ouvir a respeito do profeta, tá? Anunciar a palavra de Deus é a tarefa mais importante de um profeta. E, obviamente, nós poderíamos nos perguntar, né? Então, o que é a palavra de Deus aos homens? O que é que Deus quis nos dizer através de Cristo? Qual é o coração dessa mensagem que Deus trouxe a nós? E aqui a gente tem que entender uma coisa, preste atenção. Cristo nos fala a palavra de Deus não apenas pelos seus ditos, pela sua palavra, pela sua fala. Por quê, irmãos? Porque Ele próprio, Ele é a palavra de Deus encarnada. Dá para entender isso? O que diz João capítulo 1, verso 1? No princípio era aquele que é a palavra. E o que diz o verso 14? E a palavra se fez o quê? Carne e habitou no meio de nós. Então preste atenção. Ao olhar para Cristo, para procurarmos entender o que é a mensagem de Deus, a mensagem mais importante. Sim, o Senhor Jesus nos disse muitas coisas, mas há um coração dessa mensagem de Deus a nós. Há uma mensagem que Deus ordenou que nós ouvíssemos, da qual nós estaremos em grave perigo se falharmos em entendê-la, se não a compreendermos, se a ignorarmos, tá? Então preste atenção. Já que Jesus, Ele próprio é a palavra de Deus, as suas palavras e os seus atos são exatamente a expressão do ser de Deus. A palavra de Deus em Cristo não está apenas na fala dele. Os atos dele também são a palavra de Deus para nós, tá? Então observemos para os atos de Cristo e para as palavras de Cristo. O que quis
Deus dizer através de Cristo a nós. Qual é a fala mais importante de Jesus, queridos? Qual é a ideia mais cara de Deus que Cristo nos trouxe? Qual é o entendimento mais fundamental? Porque deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que ignoram Cristo como profeta. Eles até entendem que Cristo tem lá alguma mensagem, alguma verdade, algum dito, né? E consideram Jesus, por exemplo, um excelente mestre de moralidade, alguém que nós devemos seguir o exemplo, né? Se Jesus estava conversando com alguém que se declara kardecista, né? Espírita kardecista, e na compreensão do kardecista, preste bem atenção, quem é Cristo? Cristo é alguém que nos deu um exemplo do que é ser bom, do que é ser justo, tá? E o que ele fez, na verdade, foi apenas nos dar um caminho pelo qual nós devemos imitá-lo. E isso é a coisa mais importante que Jesus fez, tá bom? E se você imitá-lo, você poderá evoluir e progredir na sua espiritualidade, certo? É isso que importa para o kardecista. Mas quando a gente olha para a Escritura, é realmente esse o centro da mensagem de Cristo? Certamente Cristo foi alguém perfeito em vida, em conduta, alguém que nos ensina sim o modo como viver. Agora, esse é o coração da mensagem? E quando eu disse para ele, Jesus veio especialmente para morrer e perdoar-nos de nossos pecados. Aí a pessoa me disse, mas não existe pecado. Aí eu perguntei, tá, mas de onde você tira isso? Da Bíblia? Da Bíblia não pode. Da Bíblia não tem como. Há coisas na Bíblia que você não pode. E aí eu fiz questão de buscar explicar como é que a gente interpreta a Bíblia, né? Era alguém que tinha lá condições de ouvir um pouco mais profundamente esse assunto. E ele disse, faz sentido isso. Faz sentido. Não tem pessoas que pegam a Bíblia, fazem um recorte aqui, fazem um recorte ali, imaginam do seu próprio jeito, né, como deve ser a Escritura, e saem dizendo as coisas, enquanto Pedro havia dito que a palavra de Deus não é de particular interpretação. A palavra de Deus precisa ser interpretada com acuracidade, com seriedade, à luz do seu contexto. E você não pode ignorar, por exemplo, olhando para Cristo, e apenas pegar um recorte das falas de Cristo e dizer, esse recorte é Cristo. Não pode. Há uma mensagem central no Evangelho, o qual Cristo declarou. E isso está aqui. Abra sua Bíblia comigo. Em João capítulo de número 12, a partir do verso de número 23. Olha o que está escrito aqui. O Senhor Jesus diz o seguinte. João capítulo 12, a partir do verso 23. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Observe o que diz o verso 27. O meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Percebe o que é a mensagem central de Deus? Para que Cristo veio? Exatamente para aquela hora onde ele morreria, em lugar dos seus, e pagaria por eles remissão. E aí, conversando com essa pessoa, né, eu falei, você sabia que Jesus é Redentor? Eu sei o que Jesus é Redentor. Aí eu perguntei, você sabe o que é Redentor? A pessoa fez assim, um cri, 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 né? Aí eu disse, Redentor quer dizer aquele que paga algo em lugar de alguém. Foi para isso que Cristo veio, para pagar o sofrimento, a dor, a angústia, o juízo, no lugar daquele que não poderia pagar por isso. A mensagem mais eloquente do profeta, a mensagem mais cara que Deus já enviou aos homens, foi pregada, foi anunciada, foi um sermão declarado do púlpito
de uma cruz, em cima de um madeiro, palavra e sangue. Percebe? Qual é a mensagem de Deus aos homens? A mensagem de Deus aos homens é Cristo, crucificado. E a última palavra de Cristo, quando ele é crucificado, segundo o Evangelho de João, é nada mais, nada menos que está consumado. Percebe isso aqui? Se há uma coisa que o profeta veio dizer de Deus aos homens, é aquilo que está pregado, anunciado, declarado no púlpito daquela cruz. Ali, com pouquíssimas palavras, Jesus prega o sermão que todos os homens devem ouvir. E esse sermão, queridos, nos diz muitas coisas. Como eu disse para vocês, Cristo, ele próprio é a palavra. E seus atos e gestos são para nós a mensagem de Deus. Ali nós temos Deus nos dizendo o quanto ele odeia o pecado, ao ponto de infligir juízo contra seu próprio filho, que está carregando ali os pecados daqueles a quem ele vai salvar. Se é uma mensagem que nós devemos ouvir do profeta, é que Deus odeia o pecado. Se a outra mensagem que nós devemos ouvir do profeta, é que embora Deus odeie tanto o pecado, ele ama tanto aqueles a quem ele vai salvar, que o seu filho está indo como sacrifício no lugar destes. Esta é a mensagem de Deus. Deus está anunciando através da cruz do Calvário que o seu filho é um sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus que morre no lugar daqueles a quem visitaria o anjo do juízo de Deus. Lembra-se da Páscoa? O Cordeiro ele é entregue para ser morto, porque o anjo do juízo de Deus passaria, como passou de fato ali no Egito, à noite, e traria os juízos contra as famílias dos egípcios. Pois bem, a cruz do Calvário está nos dizendo que Cristo assumiu o lugar daqueles a quem ele vai salvar. A palavra mais importante dita por Cristo é: está consumado. Entende? Se você quer saber qual é a palavra de Deus a você, primeiro é que ele odeia o pecado. E que a vida do homem vivida fora de Deus é uma vida que está debaixo do juízo de Deus. Mas que também ele enviou o seu filho para ser o seu salvador. E quando Jesus diz está consumado, isso aqui é o verdadeiro ato profético, tá, irmãos? Esses atos proféticos aí que essas pessoas fazem aí, né, nas pontes e tal, isso é só palhaçada, até só balela, tá bom? Ato profético é o que Cristo fez, porque quando Cristo faz, ele realmente muda a realidade. Ele transforma. Quando ele diz está consumado, quer dizer que de uma vez por todas, toda a dívida de qualquer um que crer nele estará paga, consumada, acabada. Entende isso? Então, esta é a palavra do profeta. Essa é a mensagem de Cristo. Se você algum dia pediu para Deus falar contigo, isso é a mensagem de Deus para você. Você é um pecador que precisa de um Salvador. E Deus fez questão de enviar seu Filho para morrer no seu lugar, para transformar a sua vida. E quando ele diz está consumado, tudo que precisa seguir essa palavra é realizado junto com ela. Lembre-se comigo aqui daquele episódio em que Jesus está com uma mulher pega em adultério, tá? Aquela mulher, meus irmãos, você acha que aquela mulher já não havia tentado ver-se livre daquela situação na qual ela vivia há muitas vezes em sua vida? Certamente. Quantas vezes há pessoas que estão vivendo em situações de pecados que lhe prendem durante toda a sua existência e eles ficam dizendo: Deus, será que o Senhor pode me livrar disso? O que Jesus faz com aquela mulher? Primeiro, vemos aquela mulher sendo trazida aos pés de Jesus, vemos as pessoas acusando aquela mulher, Jesus dirigindo-se às pessoas e dizendo: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Quando terminam e as pessoas vão embora, Jesus olha para aquela mulher e Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? Foram embora, mestre. O que Jesus diz para ela? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais.
Essa palavra de Jesus, ela tem duas características aqui. Ela é uma ordem e ela é uma concessão. É uma ordem porque ele diz, a partir dali, viva desse modo. E é uma concessão porque a partir daquele momento ele a liberta. Entende? Não é vá nos PECs vai dizendo assim, olha, da próxima vez que você fizer isso, hein? Não vou estar aqui não. É dizendo, vai no PECs mais no sentido de que, agora eu garanto que você não mais incorrerá neste pecado. Entende isso? A palavra dele traz aquilo que ela declara. Quando ele diz, está consumado, ele paga o preço. E nos coloca já na condição de redimidos. E se é necessário para ser redimido, deixar a velha vida para trás, ele próprio matará o velho homem, a fim de que o novo homem, para a glória de Deus, se levante. Agora, transformado pela palavra de Cristo. A palavra dele transforma, meu irmão. A palavra dele muda. Quando ele diz o que ele diz, vem a ser, né? Quando ele diz, ele traz a existência. Ele sim, é o profeta. Ele olha para aqueles a quem ele quer salvar, os chama a si e os transforma pelo poder da sua palavra. Entende isso? Isso é o que está declarado na cruz do Calvário. Está acabado, está consumado. E tudo quanto depende disso aqui será realizado. Amém, queridos? Amém? Então preste atenção. Vimos, primeiro, que há uma promessa do profeta. Essa promessa nos mostrava que viria uma mensagem última. Essa mensagem última, o profeta Cristo trouxe. A visitação do profeta. Somos chamados a estarmos alertas, porque Deus falou por meio de Cristo. E Ele continua falando hoje. Somos alertados a não ignorar a voz de Deus falando conosco. Há a mensagem do profeta, e é possível sim entender qual é a mensagem. Jesus disse que foi para aquela hora da cruz do Calvário que Ele havia encarnado, ou seja, no centro da sua missão estava uma cruz. E na cruz nós temos a pregação, o maior sermão que o profeta pregou. Ali na cruz, Cristo revela o ódio de Deus contra o pecado. Cristo revela o amor que Ele tem por aqueles a quem Ele vai salvar. E ali Ele declara que já está cumprida a salvação de todos quantos nele creem. Está consumado. Falei dessa mulher, né? Eu próprio tinha lá as minhas lutas com os meus pecados, né? Na minha adolescência, difícil de vir a Cristo, porque eu não conseguia vencer aqueles pecados. Eu achava que eu tinha de vencer os pecados primeiro, para depois vir a Cristo, né? Mas quando eu entendi que o que Ele fez na cruz era para me salvar, e que o que Ele fez realizaria tudo quando eu precisava, aí sim, aí eu entendi. A palavra dele declarou sobre mim o que eu deveria ser. E aquilo tudo que eu tinha tanta dificuldade de vencer, eu venci na força do braço de Cristo. Amém? Por fim, queridos, por fim, nós temos aqui um apelo a ouvirmos o profeta, atentar, obedecer, estar alerta. O texto no verso 22 diz assim, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. O verso 23 diz, quem não ouvir esse profeta será eliminado do seu povo. E o verso 26 diz assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então preste atenção, nós temos em Cristo o profeta, e a última palavra de Deus dirigida aos homens. Portanto, por favor, meu irmão, por amor à sua alma, não o ignore. Ignorar o profeta, que é Cristo, é ignorar o próprio Deus vindo ao seu encontro. Ignorar Cristo é ignorar as palavras de Deus, e o verso 23 fala da consequência de ignorar a Cristo. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Tá? Não ignore Cristo. Quando Cristo vier a você, não perca o tempo da sua visitação. Às palavras de Cristo, atente com zelo e ouvir a Cristo. Prestar atenção ao que Ele diz
é experimentar isso que está descrito aqui no verso 26. Ele diz que ele, tendo ressuscitado Cristo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Ouvir o profeta permite que nós sejamos o quê, queridos? Abençoados. E o que mais? Convertendo cada um de nós de nossas maldades. O profeta tem o poder de fazer isso, tá? O que é abençoar-nos, irmãos? Às vezes a gente pensa que bênção e maldição é um negócio meio mágico, né? Mas não é não, tá bom? Se você olhar lá o texto de Deuteronômio, fica claro, segundo o conceito da Escritura, que vem a ser bênção e maldição. Maldição é o estado do homem debaixo da ira de Deus. O pecado trouxe sobre nós maldição. Na verdade, todos os homens fora de Cristo são exatamente malditos. Muito embora a graça de Deus esteja estendida sobre os homens, preservando, lhes cuidando, dando sol e chuva a todos os homens indistintamente, a condição dos homens debaixo da ira de Deus, em seus pecados, é maldição. Maldição é o fato de Deus estar irado contra os nossos pecados. Maldição é o fato de nós não estarmos em uma condição favorável diante de Deus. Maldição é o fato de a conduta dos homens em seus pecados ser uma conduta reprovável diante de Deus, conduta a qual Deus julgará. Entende isso? Isso é maldição. Esse é o estado dos homens fora de Cristo. E como disse o Senhor Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João, ele diz que aqueles que não creem em Cristo permanecem debaixo da ira de Deus. Agora, ouvir o profeta, olha o que acontece ao ouvirmos o profeta. Deus o enviou a vocês para abençoá-los. Percebe? Ouvir a Cristo tira-nos desse estado de maldição para o estado de bênção. E o que é um estado de bênção, queridos? É um estado de Deus favorável a nós, de Deus alegre conosco, de Deus celebrando conosco a nossa vida, de nós estarmos vivendo uma vida agradável a Deus. E isso é ser abençoado. Lembra do que Deus Pai disse do Filho no batismo, por ocasião do batismo? Eis o meu Filho amado em quem eu tenho o quê? Deleite, eu tenho prazer nele, eu tenho alegria nele. Isso é ser abençoado. Aí você pergunta, pastor, como é que eu posso ser abençoado se o Senhor acabou de dizer para mim que o pecado é que conduz-me à maldição e que a perfeita obediência a Deus é que me conduz à bênção? Isso é verdade. Mas sabe o que Cristo fez? Disse o apóstolo Paulo em Romanos, ele se tornou maldição por nós. Aqueles que creem em Cristo, Deus descarregou a maldição que deveria estar sobre nós em Cristo, para que a bênção da qual ele era merecedor, as palavras, eis o meu Filho amado em quem tenho prazer, pudessem agora ser declaradas sobre mim, muito embora eu seja um pecador, redimido, mas ainda pecador. Dá para entender isso? Isso é uma das consequências de se crer em Cristo. Sermos abençoados, sermos convertidos, cada um de nós, de nossas maldades. Crer no que Cristo disse, nos converte de nossas maldades. Você talvez se pergunte, e como eu posso deixar, pastor? Como é que eu posso deixar um vício que me acompanha há tanto tempo? Está aqui, ó, convertendo cada um de vocês de suas maldades. Cristo faz isto. Amém? Ouça o profeta. Ouça a sua voz lhe chamando. Ouça a palavra de Deus dirigindo-se a você através dele. Não ignore as palavras de Cristo. Não perca o tempo da sua visitação. Um amigo cristão, um vizinho cristão, alguém que está eventualmente compartilhando a palavra de Deus com você, isto é Deus vindo ao seu encontro para lhe falar através do profeta. Você precisa ouvir a voz do profeta, porque Deus está lhe falando através de Cristo. Amém? E você, meu amado irmão, proclame a palavra de Cristo. Permita que Cristo fale através de você. Há muitas pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus. E sabe onde está a voz de Deus? Consignada, guardada, entesourada na sua palavra. E quando você fala as palavras de Cristo,
É Cristo falando através de você, o profeta usando você, para que ele seja glorificado na palavra que você ministra. Amém? Esse é um assunto bastante interessante, né? Eu gosto de cristologia. Quando nós estudamos essas coisas sobre Cristo, estamos falando de cristologia. Cristo é extraordinário. Ele é o profeta que nos trouxe a palavra de Deus. Não devemos mais perguntar: quem subirá aos céus? Quem descerá ao abismo para nos trazer as palavras de Deus? Porque, como disse Moisés, ela está diante de nós. Graças a Deus, irmãos, por esta palavra. Amém? Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Por meio dela nós jamais seremos enganados. E nós sempre teremos a palavra do profeta dirigida a nós, quando nós ouvirmos, abrirmos e lermos as Escrituras. A palavra de Deus pregada, a palavra de Deus lida, é Cristo falando a nós. Amém? Coloque-se em pé. Se você não é cristão, e você se perguntava: o que Deus quer me dizer? O que Deus quer de mim? Qual é a mensagem de Deus para mim? A mensagem de Deus para você passa pela cruz do Calvário. Cristo morreu ali, para que você possa ser redimido por Ele, perdoado por Ele, restaurado nele. Ele morreu porque os meus pecados e os seus pecados são uma transgressão, são uma afronta a Deus. E por isso Ele chama para que você se arrependa e creia nele. Se você entendeu isso hoje, curve sua cabeça. Apresente-se diante de Deus. Confesse que você tem sido um pecador, mas que você crê na cruz de Cristo para a sua salvação. E quer você esteja aqui conosco, quer você esteja em casa, procure depois uma liderança cristã para que ela possa instruir você na sua jornada de fé. Amém? E se você é membro do corpo da Igreja de Cristo aqui, e você tem o privilégio de ter as palavras de Cristo em seus lábios para falar sobre ela, por favor, ore nessa noite, meu irmão, para que você seja um canal das palavras de Cristo a quem Ele quer salvar. Chame as pessoas com urgência, fale às pessoas que não ignorem a palavra de Cristo, que não ignorem a palavra do profeta. Ignorá-la é morrer. Que o Senhor Jesus te capacite para que você proclame Cristo. Curve sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado. O Senhor, havendo falado de muitas formas aos nossos antepassados pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Teu Filho, o que é a exata expressão do Teu ser. Tudo quanto tínhamos de saber a respeito de Ti, tudo quanto podemos compreender de Ti, toda a revelação de quem o Senhor é, do Seu caráter, estão em Cristo. Obrigado por isso. Obrigado porque Ele nos desvelou um Deus santo e terrível, e também um Deus gracioso e cheio de amor, um amor sacrificial, que morre no lugar daqueles a quem Ele vai salvar. Obrigado por nos revelar Cristo. Obrigado pela Tua palavra vinda a nós. Tudo que estava em sombras no Antigo Testamento, agora vem à luz do meio-dia em Cristo Jesus. Ele nos deu compreensão de quem Deus é, e nós nos apaixonamos por Deus, o Deus revelado em Cristo. Obrigado por isso, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa vir ao encontro de todos aqueles quantos o Senhor quer salvar. Todos aqueles que entendem aqui, agora, que Cristo é o profeta, que ouviram do profeta a sua mensagem, chamando-lhes ao arrependimento e à conversão, e que querem entregar suas vidas para que elas sejam transformadas por Cristo. Que o Senhor salve hoje, aqui, todos quantos o Senhor quer salvar. Nós pedimos também que a Tua igreja, Senhor, dia a dia possa conhecer mais de Cristo, que a Tua igreja possa entender o peso que há nas palavras de Cristo, palavras que são transformadoras e que estão registradas nas Escrituras e nos lábios dos Teus servos. Dá ousadia aos Teus filhos, sempre que puderem compartilhar da Tua palavra, que os Teus filhos saibam que Cristo está falando por meio deles, e que a palavra de Cristo é viva e transformadora. É a minha oração na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.